Olha, a empresa é um mundo de interações. A gente vive interagindo com as pessoas o tempo todo. Isso significa que muitas vezes, para conseguir aquilo que a gente quer, aquilo que precisa ser feito, a gente tem que cobrar as outras pessoas. E olha, saber cobrar da forma correta, de uma forma positiva, ela faz com que a alta administração da empresa te enxergue como um potencial de um cargo alto dentro da empresa. Por quê? À medida que você sabe cobrar, você vai ter mais resultado, você vai conseguir os resultados que você espera. E isso é extremamente importante para um executivo. Ora, ele está num cargo mais alto e como ele saiu daquele operacional, ele é mais estratégico, isso significa que ele vai ter que cobrar outras pessoas para conseguir aquilo que ele precisa, para chegar no resultado que ele precisa. E hoje eu quero discutir com você 6 técnicas para você fazer a cobrança da forma correta, de uma forma mais positiva. Agora, antes de falar dessas técnicas, eu quero dizer para você que tem muito jeito errado de fazer a cobrança, que não vai te levar ao resultado que você espera. E é importante você entender isso, até para você evitar que isso aconteça. A primeira coisa que você não deve fazer é transferir a pressão. Por quê? Ora, é claro que a cobrança, ela sempre vem, você está no meio, né? Você é cobrado por alguém e você vai cobrar uma outra pessoa. Se você transferir essa pressão da forma como você é cobrado para outra pessoa, muito possivelmente você não vai conseguir o engajamento que você precisa da outra pessoa. Você tem que entender que nem todo mundo é igual a você. Então, as pessoas absorvem as cobranças de uma forma diferente. Então, a mesma cobrança pode ser um motivador para uma pessoa e um desmotivador para outra. Quando você simplesmente repassa a pressão sem filtro nenhum, você não está respeitando essas características. Consequentemente, você pode, ao invés de, através da sua cobrança, você motivar a pessoa a fazer aquilo que você precisa, você pode estar desmotivando a pessoa. E aí você não vai conseguir o resultado que você quer. Bom, isso não significa que você tenha que ter medo de desagradar, né? Que você não quer prejudicar o relacionamento e aí você não cobra e acaba não conseguindo o resultado que você precisa. Isso não adianta nada. Você precisa ajustar a forma de cobrança de modo que você vai preservar o relacionamento e conseguir aquilo que você quer. Então, não cobrar, aliviar, cobrar de menos é um erro. Agora, por outro lado, cobrar demais também. Se você cobrar alguma coisa impossível da outra pessoa, você vai desmotivá-la, né? Porque ser cobrado por alguma coisa impossível de se fazer faz a motivação desaparecer. Pior que isso, você ativa um mecanismo sabotador. Pô, se eu não consigo fazer aquilo, ele sabe que eu não consigo, você já faz corpo mole e não faz nada. Então você tem que tomar esse cuidado. Bom, então como cobrar da forma correta, né? E agora vamos lá, são 6 técnicas. A primeira é ter um ambiente colaborativo. 2 pessoas competitivas se cobrando, sempre tem alguma coisa por trás. Uma está desconfiada da outra. Por quê? Uma quer prejudicar a outra. Pô, ele está me pedindo isso porque ele ou ela quer me ferrar. Então, num ambiente competitivo, a cobrança ela se torna uma forma de ataque. Já quando você traz isso para um ambiente colaborativo, a outra pessoa vai entender o seguinte: bom, se eu estou sendo cobrado, é importante. Então, é extremamente importante você entender e você explicar os motivos da cobrança, quais são as consequências. Agora, explicar a consequência não é ameaçar, é mostrar de fato que existem consequências. E todo mundo tem que entender que a cobrança não é pessoal. E eu sei que no Brasil isso é difícil porque é uma questão cultural que a gente tem, mas a gente não pode levar a cobrança para o pessoal. Isso atrapalha demais no resultado que a gente pode conseguir com aquela cobrança. A segunda técnica é conhecer as pessoas. Bom, se você quer resultados excelentes, você vai depender das pessoas, não tem jeito. E para isso você precisa conhecer as pessoas. Eu trabalhei com uma pessoa que era como eu, por exemplo, motivada por desafio. Então, quanto mais eu cobrava ela, mais energizada ela ficava, mais resultado ela trazia. Só toma cuidado que tudo tem limite, né? Você tem que tomar cuidado para não ultrapassar esse limite, né? Que nem um elástico. Você vai puxando o elástico, vai puxando, e ele vai aguentando. Chega uma hora que ele quebra. Depois que quebrou, você não cola mais elástico. Então você tem que tomar cuidado porque a pressão ela não pode ultrapassar esse limite, né? E nessa mesma equipe, eu tinha uma outra pessoa também extremamente competente, que gerava muito resultado, mas se eu colocasse uma cobrança mais dura,
ele se perdia, ele não sabia o que fazer, ficava dando volta para resolver o assunto e não conseguia, de fato, trazer o resultado esperado. Então, a tratativa com ele tinha que ser completamente diferente. Então, você precisa conhecer as pessoas e tratar as pessoas de forma diferente, né? Jesus já falava isso há mais de 2000 anos, né? A César, o que é de César. Então, isso é importante, você conhecer as pessoas para que você possa filtrar as cobranças da melhor forma para aquela pessoa, para você conseguir o objetivo que você quer. A terceira técnica é clareza de objetivos, é clareza de metas. Quando você não tem clareza, isso gera mal-entendido. E mal-entendido é a pior coisa que pode acontecer dentro da comunicação, dentro de uma cobrança. Por quê? A pessoa faz o que ela entendeu, o que muitas vezes não é o que você precisa. E aí o que acontece? O trabalho tem que ser refeito, você perde tempo, a cobrança aumenta. Então, você precisa ter clareza. E a clareza também ajuda na cobrança. Por quê? Quando você é claro e a pessoa sabe exatamente o que fazer, quando entregar, você pode cobrar. E a pessoa aceita a cobrança, porque ela entendeu, ela sabia que isso ia acontecer. A quarta técnica é a técnica da razão, são os porquês. Você tem que entender o seguinte, as pessoas se engajam mais para cumprir um determinado desafio, uma tarefa, quando elas entendem o que tem por trás daquela tarefa. Quando ela entende o porquê é importante ela fazer aquilo, quais são as consequências dela não fazer aquilo. Então, entender o porquê é fundamental para você cobrar alguma pessoa, você vai ter que explicar isso. O quinto é, o combinado não sai caro, ou seja, combina antes e você cobra conforme o combinado. E aí você só tem que ser detalhista, não dá para ser genérico, porque quando você é genérico, você vai receber um monte de desculpas depois, é a única coisa que vai vir em retorno. Então você precisa ser detalhista, precisa combinar direitinho para poder cobrar depois conforme aquilo que foi combinado. E a sexta e última técnica é que você tem que entender que do outro lado da cobrança tem o ser humano. Então, cobrar dando murro na mesa, gritando, e eu sei que muita gente faz isso, e você já deve ter visto algumas vezes isso acontecer, mas isso não é uma forma eficiente, eficaz de conseguir o que você quer. Quem administra por medo, recebe em troca resultados medíocres, essa é a verdade. Por quê? Ninguém que se sente inseguro, ninguém que se sente com medo, dá o seu melhor. Por quê? Justamente porque ele tem medo. Então ele faz o quê? O básico, o mínimo, para entregar alguma coisa sem ele ter que correr riscos. E não é isso que você quer das pessoas o máximo. E aí não adianta se impor, ameaçar, colocar sua posição hierárquica na mesa, isso não vai resolver, né? Aquela época do pode quem manda e quem tem juízo obedece acabou. Você tem que praticar a escutativa, você tem que ser empático. E isso não significa aceitar resultados medíocres. Então, o que você quer? Você quer sempre o melhor resultado, você quer sempre a excelência. Combina antes, dá recursos e exija sempre a excelência. Você fazendo isso, você vai ter um sistema de cobrança muito mais eficaz e que vai te levar direto ao topo, ao cargo que você deseja. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no meu canal. Toda semana, conteúdo sobre promoção e carreira.